Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Como você vai? O mesmo de ontem. E eu espero que tenha sido bom. Digamos que foi frenético. Então ainda está frenético. Sim, sempre frenético. É por isso que nós precisamos tanto de Deus. Sabe, eu estava pensando, o episódio 59, se os que nos assistem pudessem entender que tudo que fazemos é 100% o Espírito Santo. Porque é quase impossível fazer o que fazemos. E como acaba dando certo, ninguém sabe. Algumas vezes nós ficamos quase ao ponto do desespero. E outras vezes dissemos, não vamos fazer isso. Mas a gente sempre acaba Acabamos fazendo. fazendo. Qual é o seu problema, Martin? Aliás, qual é o meu problema? Não sei como sempre acabamos fazendo. Por isso queremos dar toda a glória a Deus, porque nada pode vir de nós. Nós somos apenas veículos. Com certeza, não somos nada. Deus é muito bom com a gente. Vamos agradecê-lo. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos usar. Muito obrigado por tudo que tu tens feito por nós. Nós pedimos mais uma vez, por favor, nos ajude durante essa conversa importante. Ilumine nossas mentes, nos abençoe e abençoe aqueles que nos assistem. Em nome de Jesus, amém. Martin, eu sempre tenho tentado evitar essa questão, pois ela é muito controversa e as opiniões por aí são tão fortes que qualquer pequena diferença em relação ao que um grupo pensa ou o que outro grupo pensa te coloca na linha de tiro. E é um fato interessante que no mundo, o assunto sobre o qual falaremos hoje tenha derramado mais sangue do que qualquer outro assunto. Milhões e milhões morreram em conflito por causa do assunto sobre o qual falaremos hoje. Mas Deus nunca quis isso, pois Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas o diabo não é. É, Ele correto. está em guerra com Deus. Uhum. O tópico sobre o qual falaremos hoje é a doutrina da lei, predestinação e perfeição cristã. E esse assunto foi extensivamente debatido ao longo da história. E ele ainda levanta grandes discussões em todas as denominações, Uhum. inclusive a nossa. Correto. E existem partidos distintos, que são absolutamente contrários ao outro, Uhum. que se referem a esse assunto. Isso não é novidade. Alguns pensam que deveríamos simplesmente sentar na arquibancada e assistir o que um lado diz para o outro, só para ver no que vai dar. Mas, finalmente, se chega a um ponto em que não se pode mais fazer isso, porque a gente fala uma palavrinha e pronto, se torna público e muitos passam a distorcer. Se ficarmos do lado da graça, somente a graça, então começam a dizer que você pertence àqueles que não dão mais a mínima para o que a lei diz. Sim. Mas se eu defendo a lei, então vão dizer que eu sou um legalista. Eles nunca ficarão satisfeitos. Portanto, logo de início, vamos pedir, ou melhor, solicitar, que nos deem um pouco de espaço. Sabemos que nem todos vão enxergar dessa mesma maneira, que nem todos ficarão felizes em ceder em relação ao seu ponto de vista. Aliás, a palavra ceder não é boa. Vamos dizer, permitir que o próximo tenha a opinião dele.
esse assunto é tão polarizado que muitos não acabam aceitando que possa haver um meio termo. E eu gostaria de apelar a todos para que nos dessem espaço. E caso alguém entenda de forma diferente, que procure considerar os pontos em comum. Veja, não se trata de uma discussão ecumênica na qual se ignora a verdade. A verdade nunca deve ser ignorada. Mas havia diferenças de opinião mesmo entre os apóstolos. Portanto, haverá diferenças de opinião mesmo no fim dos tempos. Mas precisamos aprender a tolerar a opinião dos outros. Mas é claro, caso ela não seja contrária à clara e explícita palavra de Deus. Falemos então sobre a doutrina da lei, predestinação e perfeição cristã. E vamos fazê-lo de maneira bastante espiritual. Sim. Na Bíblia diz que nós temos que ser de uma só mente. Correto? Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser exatamente igual. Não significa que devemos ver exatamente da mesma maneira. Na verdade, houve grandes debates na igreja primitiva. Resultaram em até mesmo separações. Mas precisamos estar de comum acordo e com a mesma missão. E, é claro, não devemos entrar em guerra uns contra os outros. Afinal, a nossa comissão é propagar o Evangelho e não fazer o nosso próximo em pedaços. Vamos dar uma olhada nessa importante citação. E, ao mesmo tempo, pedir um pouco de paciência para as pessoas, Sim. assim como uma profunda reflexão. E se a minha visão, ou a nossa visão, não for exatamente igual à sua, então que possamos dar espaço um ao outro, uma vez que ninguém aqui está querendo desenvolver uma doutrina oposta. Mas estamos apenas tentando compreender essa questão da raiz para cima. E para tal, precisamos do Espírito Santo, porque sabemos que há uma guerra em andamento por causa desse assunto. 1 João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Essa é a base da doutrina do pecado. E também lemos aqui no livro Fé e Obras, nós queremos entender o que é o pecado e o que seria ele? Ele é a transgressão da lei do Senhor Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Paremos um pouco aqui. Existem muitas aparentes definições para o pecado na Bíblia. Se você não acredita em Cristo, isso é um pecado. Do pecado, porque não acreditaram em mim, correto? Correto. Mas, ao cavarmos fundo no assunto, sempre acabaremos na questão da lei de Deus. Correto. Portanto, a única definição real nas Escrituras para pecado é a transgressão da lei de Deus. Como conversamos no último episódio, alguns dizem que pecado é a separação de Deus, mas lemos de maneira bem clara lá no livro de Isaías, não, o seu pecado o separou de Deus. Portanto, pecado é a transgressão da lei. Portanto, vemos que aqueles que professam serem guiados por Deus e ao mesmo tempo se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. Mas o Senhor conduzirá o seu povo, pois ele diz que as suas ovelhas o seguirão ao ouvirem a sua voz, e eles não seguirão um estranho qualquer. Então, cabe a nós compreender as Escrituras profundamente, e então não precisaremos nos perguntar se os outros têm a verdade, uma vez que isso será visto em seu caráter. Portanto, essa verdade deverá ser manifestada em atitudes, deve se tornar aparente no caráter. Correto, você tem de vivê-la. Exato.
Ok, então essa é a base, e é uma base bíblica. Essa é a definição. Na versão King James da Bíblia, nós encontramos 3 vezes a palavra não peques mais. E a primeira é encontrada em Jeremias 31, verso 34. E aqui ele se refere ao pecado como um substantivo. Isso é algo que Deus fará a respeito dessa questão chamada pecado, que é a... Transgressão da lei. Muito Sim. bem. Ninguém mais ensinará ao seu próximo e nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus, portanto, removerá o entrave do pecado, sob certas condições. Correto. E ele fará isso. E é Ele quem vai fazê-lo. É a obra dele. E essa é a base do plano da salvação. Agora, essa frase, não peques mais, também é encontrada no Novo Testamento. Não como um substantivo, mas como verbo, como algo que deve ser Sim. feito. Muito bem, Jesus aqui curou este indivíduo. E depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Esta é uma instrução. E a instrução para este indivíduo que estava fisicamente curado foi, não peques mais. Em João 8, versos 11, temos a mulher que foi pega em adultério, em que os acusadores se retiraram após Jesus escrever na areia. E ela, em resposta a Jesus, que a perguntou, onde estão os seus acusadores? Disse, ninguém, Senhor, ninguém está mais aqui para me acusar. E Jesus disse a ela, eu também não te condeno. E agora vem a ordem, vá, e não peques mais. Ao analisarmos esse verso, veremos que nele encontramos tanto o elemento da justificação quanto da santificação. Não é? Eu também não te condeno. Isso é perdão. Sim, é graça. E justificação. Vai e não peques mais. Isso é santificação. Sim. Mas isto é exigência ou uma orientação? Uma instrução. Tem certeza? E tendo a definição de pecado em mente, você poderia refrasear o verso para mim? Então vai e cumpra a lei na sua totalidade. É o que ele está dizendo, não é? Guarde a lei. Muito bem, mas e se Jesus der a instrução, guarde a lei? Seria, então, de acordo com a instrução, possível cumprir isso? Sim. Deveria ser, certo? No entanto, há muitas religiões pelo mundo dizendo ninguém consegue guardar a lei. Mas isso bate de frente com a instrução de Jesus. Vai, não peques mais. Há muitas pessoas que te dizem que uma vez que é impossível guardar a lei, Deus teve que se livrar dela. Correto. Na verdade, a maioria do mundo cristão ensina isso. E as declarações que nós acabamos de fazer. Muitas pessoas vão dizer, lá vão eles de novo, vocês estão Mas sendo só legalistas. estamos lendo as Escrituras Mas nós estamos apenas lendo as Escrituras. É isso que tem que ser frisado. e precisamos estudar as Escrituras, pois ela é a base do plano da salvação. Este assunto é muito importante. A grande pergunta, então, é: o que os tornaria capazes de irem e não pecarem mais? E é aqui que entra. Antes de acusar alguém de ser legalista por citar esse verso, estude isso. Exato. Então, como funciona? Esta é uma citação do livro O Grande Conflito. Satanás tentou Cristo com as suas mais fortes e sutis tentações, mas foi repelido em todos os conflitos.
Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos possibilitam que sejamos vencedores. Cristo dará força a todo aquele que buscá-lo. Então, como nos tornamos capazes? Através de Cristo. Jesus dará força a todo aquele que pedi-la. Isso é algo que precisamos fazer. Você tem que procurá-lo. Temos que buscar. Nenhum homem pode, por seu próprio consentimento, vencer Satanás. O tentador não tem poder para controlar a vontade. Note como a vontade é importante. Sim. Não é? Ou a forçar a alma a pecar. Ele pode perturbá-la, mas não pode contaminá-la. Ele pode agoniar, mas não corromper. O fato de que Cristo foi vitorioso deveria inspirar os seus seguidores com coragem para lutar varonilmente a batalha contra o pecado e Satanás. Em 1 João 2,4 é dito: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é um mentiroso, e a verdade não está nele. Quando Jesus disse, vá e não peques mais, ele não estava ordenando algo impossível? Uhum. Na verdade, aqui, através do discípulo João, ele diz que se você não seguir as suas instruções, você, na verdade, é um mentiroso ao dizer que o conhece. São as Escrituras. Não estamos inventando isso. E já deve ter alguém bravo conosco aí. Pois não importa o que dissermos, estaremos sempre encrencados. Sim. Mas isso é o que a Bíblia ensina. A Bíblia é muito clara em relação ao que é o pecado. Jesus é muito claro quando diz que devemos romper com o pecado. A Bíblia deixa claro que, se não seguirmos essa orientação, então nós estaremos mentindo ao dizer que somos cristãos. Sim. Mais um parágrafo do grande conflito. Que ninguém engane a si mesmo achando que pode se tornar santo enquanto viola voluntariamente um dos requerimentos de Deus. O cometer o pecado conhecido faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a alma de Deus. O que é que separa? O pecado voluntário. Pecado voluntário. Adão e Eva cometeram um pecado voluntário? Sim. Sim. Sim, cometeram. Houve consequências? Sim. Foram separados, não? É. Então eles foram separados e aí cometeram pecado, ou eles cometeram pecado e aí foram separados? Primeiro cometeram. Pecado é a transgressão da lei, e qualquer que peca transgride a lei. Não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Conquanto João, em suas epístolas, trate amplamente do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter da classe de pessoas que pretendem ser santificadas ao mesmo tempo que transgride a lei de Deus. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Esta é a pedra de toque de toda profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem aferi-la pela medida da única norma de santidade no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos e ainda assim ensinam os homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu. E podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. Esta citação não é arbitrária. Afinal, é uma citação da Bíblia. Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Nem um tio ou vírgula de maneira alguma desaparecerá da lei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tudo que analisamos até o momento é escriturístico. Não podemos negar a base e a fundação que é afirmada aqui pelas Escrituras com relação à lei de Deus. Este parágrafo é do Review and Herald. É apenas pelo aceitar a virtude e a graça de Cristo que podemos guardar a lei. Isto é muito importante. E isso agora está tocando no X da questão. E aqui está a diferença entre legalismo e fé.
Correto. Quando você diz a si mesmo, beleza, agora já entendi tudo, deixa comigo, isso é legalismo. Mas quando se está totalmente dependente da virtude e graça de Cristo, estamos então operando pela fé. Sim. Acreditar na propiciação dos pecados, ou seja, o preço que foi pago na cruz, habilita o homem caído a amar a Deus de todo o seu coração e o seu próximo como a si mesmo. Temos aqui um exemplo clássico da Bíblia, do fariseu e do publicano. O fariseu disse, eu sou tão grato por não ser como aquele cara aí atrás. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu devolvo o dízimo e faço tudo o que me é pedido. Sou um cidadão exemplar. Mas o outro diz, Senhor, eu sou um pecador. Qual deles foi para casa justificado? O publicano, O publicano. que reconheceu que ele era um pecador. O fariseu estufou tanto o peito que se suas roupas tivessem botões, eles estourariam. Enquanto o outro deixou o peito todo amassado. É. Este aqui foi o justificado. Isso nos diz, então, que, apesar de haver esta ordem, vai e não peques mais, precisamos ser habilitados pelo poder de Cristo. Eu estava olhando essa citação de novo. Habilita o homem caído a amar Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Nestes 2 mandamentos, dele depende toda a lei. Correto? Temos que amar a Deus e ao nosso próximo. Então, na verdade, isso também poderia dizer, habilita o homem caído a amar a Deus e guardar sua lei. Sim. Gálatas 3, versos 2 diz, gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? É uma pergunta retórica. É óbvio que não foi pela prática da lei, mas pela fé. E o verso 22 diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Portanto, é sempre pela fé. Correto. E Romanos 14, 23 diz claramente, tudo o que não provém da fé é pecado. Será que temos uma nova definição de pecado? Mas será que poderíamos redefinir dizendo, tudo o que não provém da fé é transgressão da lei? 100%. É isso que está dizendo. Sim. E muito bem, então, isto já fica claro desde o início, que não temos nada do que nos orgulhar, pois qualquer forma de legalismo é uma afronta a Deus. Sim. A maneira correta de compreendermos isso é através do reconhecimento. Reconhecer que sou pecador, Sim. arrependimento, Aham. aceitação do sacrifício através da fé Sim, admitir responsabilidade. e, finalmente, dar a Deus a permissão Aham. para nos transformar. Correto. E isto é um ato da vontade e é uma escolha pessoal. Este é um assunto muito importante. Poderia Deus nos mandar guardar a lei, sendo impossível guardar a lei? Não. Seria uma ordem fútil. Sim. Esta questão tem sido assunto de grande debate desde a sua incepção. Exatamente. Bem, desde Adão e Eva. Sim. Martinho Lutero, durante a Reforma, tendo saído de uma igreja totalmente baseada em obras, chegou à conclusão de que somos justificados apenas pela fé. E isso é o coração da religião, de acordo com ele. Martinho Lutero, em seu artigo Justificação pela Fé Apenas, diz, nada pode ser cedido ou rendido, nada.
nem nada pode ser concedido ou permitido contrário ao mesmo. Este é o artigo principal do que ele escreveu sobre o assunto. E então ele diz, se o artigo da justificação for perdido, toda a doutrina cristã é perdida ao mesmo tempo. A doutrina da justificação é a pedra angular. É ela que dá a luz, nutre, constrói, preserva e defende a Igreja de Deus. E sem ela, a Igreja de Deus não pode existir por uma hora. Quando o artigo da justificação é derrubado, tudo é derrubado. Justificação pela fé apenas. A justificação é algo em que me agarro apenas pela fé. Não há nada que possa ser feito para consegui-la. O termo justificação é um termo jurídico. Tem a palavra justiça nele. Então, ao sermos justificados, há então uma justiça imputada a nós. Como Martinho Lutero explica, é uma justiça externa. Não se trata da sua justiça. Ela vem de Deus. Somos justificados por Cristo. Ela não é sua, mas vem sempre dele. Sim. É ele que a imputa em você, que é obtida através da fé. É um conceito jurídico. Não é algo que se possa trabalhar para criar. Não. Ou ela existe, ou ela não existe. Mas o outro lado da moeda está lá na Epístola de Tiago. E Martinho Lutero, após descobrir a doutrina da justificação pela fé, estava tão aliviado daquele fardo que saiu de seus ombros. Porque a igreja dele ensinava justificação pelas obras. Sim, Lutero chegou até a se chicotear. Prostrava-se por horas a fim de se libertar do fardo da culpa. E quando ele percebeu que nunca conseguiria, ele descobriu a justiça de Jesus Cristo e que aquela justiça poderia ser imputada a ele, como se fosse a sua própria. Ele estava tão aliviado que quando leu Tiago começou a suar. Uma vez que Tiago, no capítulo 2, versos 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versos 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que Tiago está dizendo é, tudo começa pela fé. Mas a fé gera uma consequência. Sim. E essa consequência são as obras. E aconteceu que Martinho Lutero teve dificuldade com isso, pois ele estava tão empolgado com a justificação pela fé que chamou Tiago de a epístola de palha. Mas ainda assim, ele a incluiu em sua tradução da Bíblia, apesar de resmungar sobre ela. E temos este parágrafo interessante aqui, escrito pelo biógrafo de Lutero. O grande biógrafo de Lutero, Roland Baton, destacou: certa vez Lutero comentou que ele daria sua boina de doutor a qualquer um que conseguisse reconciliar Tiago com Paulo. Pois Paulo diz que somos justificados pela fé e não pelas obras. Sim. Ainda assim, ele não ousou remover Tiago do cânon das Escrituras. Em uma ocasião, ele mesmo reclamou sua boina ao fazer essa reconciliação. Escreveu ele: a fé é uma coisa viva. Ela não pode ser inoperante. Não somos salvos pelas obras. Mas se não há obras, então há algo de errado com a fé. Isso não é lindo? Isso é belo. Muito bem. Portanto, ele reconciliou as duas coisas. Mas, ainda assim, ainda havia algumas coisas
faltando em seu entendimento em relação à fé e obras. Entenda que a Igreja Católica fez parecer que a Igreja Romana era pelas obras e os protestantes eram pela justificação, pela fé. Mas sabe, vamos nos juntar, tudo vai ficar bem, não tem problema. Mas isso não é verdade. Eu posso escrever muitas palestras sobre isso, pois a Igreja Católica não acredita na expiação. Correto, eles não acreditam que Jesus morreu por você. Eles não creem que Jesus morreu por você. Eles dizem que ele morreu e deixou um exemplo, mas ele não morreu por você. A nossa fé, porém, deve estar no sangue, na expiação. Correto? Este é um assunto muito complexo e ainda hoje o mundo debate bastante sobre isso. João Calvino cria na predestinação, ou seja, Deus é o autor de todas as coisas e que, portanto, Deus predetermina tudo. Absolutamente tudo é a vontade de Deus. Deus, portanto, predeterminou que haveria uma queda. Sim, e que ele predeterminou quem seria salvo E e quem se perderia. Dentro do calvinismo, há várias graduações. Alguns vão dizer que Deus criou Adão e Eva para cair. Outros já não irão tão longe assim. Mas a ideia geral é que Deus é soberano. Você é o que você é. Você está perdido, mas Deus pode predestiná-lo à salvação. E não há nada que você possa fazer. Nada. Então você não tem o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. Não existe. Agora, eu quero esclarecer que é isso que os calvinistas dizem. Isso é o que Calvino dizia. Aqui temos um desenho interessante, no qual temos Martinho Lutero, Calvino, e ambos estavam puxando as orelhas do Papa. Eles tinham um inimigo em comum. Sim. Ambos concordavam que ele era o anticristo. Uhum. Mas note como Lutero está puxando as barbas de Calvino. Ele não concorda com Calvino. Essa questão sempre existiu. E eles debatiam isso naquela época. Porém, eles se baseiam nas Escrituras. E isto nos diz que devemos examinar muito bem as Escrituras. Senão, podemos adotar uma posição e o outro adota outra posição e nunca estaremos de acordo. E existe um caminho no meio onde os dois se reconciliam, mas todo mundo está nos caminhos laterais. Exato. Martinho Lutero não se reconciliou com o livro de Tiago? Sim. Sim, com certeza. Mas ele ainda tinha esse conceito de que a humanidade não poderia fazer nada, uma vez que estava totalmente depravada. Mas, ao analisarmos a história, para vermos como isso começou, devemos voltar à igreja primitiva. Este é um livro recomendado por muitas universidades. É a História da Teologia Cristã, 20 séculos de tradição e reforma. Foi escrito por Roger E. Olson. Na História da Teologia Cristã, 20 séculos de tradição e reforma, escrita por Roger Olson, lemos coisas interessantes como o fato de que Agostinho e Tomás de Aquino, que foram os pais da Igreja Católica Romana, eram mergulhados em filosofia grega, no tocante à doutrina de Deus, e que a influência deles teve longo alcance no cristianismo como um todo. A doutrina da predestinação, adotada por Calvino, foi largamente influenciada pela filosofia de Agostinho. Paremos aí. Lutero era um monge agostinho. Ele também era imerso na doutrina de Agostinho. Isso impressionou as suas mentes em muitas e muitas questões que dizem respeito a Agostinho, que ainda são adotadas por muitas igrejas protestantes hoje. Veja, por exemplo, o Milênio de Paz faz parte da Igreja Católica e da Igreja Luterana. Prosseguindo,
Na doutrina de Agostinho, a liberdade para não pecarmos não existe, uma vez que ele acreditava na eleição incondicional e na graça irresistível. Graça. Todas essas doutrinas estão bem vivas hoje. Elas fazem parte de muitas denominações cristãs espalhadas pelo mundo hoje. Muitos dizem, não somos capazes de guardar a lei de Deus. Não temos liberdade para não pecar. Somos pecadores. E graças a Deus, Deus é um Deus de amor, de graça, e podemos simplesmente viver a vida que vivemos anteriormente. Deus vai cuidar de tudo. Não há muitos assim? Sim, Já encontrou algum deles, Martin? sim. Deus conhece meu coração, então não me julgue. Muito bem. Ele também cria na eleição incondicional. Isso é o mesmo que dizer que você não tem uma escolha. Se Deus te escolheu, então você não pode não ir para o céu. Este é o calvinismo. É uma grande igreja. E dentro das denominações, há diferentes grupos dentro de algumas denominações que acreditam em um lado ou no outro lado. Há uma mistura de ambos. É uma coisa complexa. Certa vez fiz uma palestra chamada Conflito e Triunfo. Se as pessoas querem mais informações, elas podem assistir a essa série. Correto. E aqui, por último, temos a graça irresistível. Estas três aqui causam grande consternação no mundo hoje e tem sido progressiva. Mas de onde foi que Agostinho e Tomás de Aquino chegaram a estas doutrinas? Lemos no Grande Conflito. Esta harmonização entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como o opositor que se exalta acima de Deus. Esse sistema gigantesco de falsa religião é a obra-prima do poder de Satanás. Um monumento de seus esforços para assentar ele mesmo no trono, para reinar sobre a terra conforme a sua vontade. O catolicismo romano é tão vasto que é capaz de até mesmo absorver todas essas filosofias. Assim, eles podem dizer que podemos acolhê-lo, mesmo que você queira ser salvo em seu pecado. E podemos acolhê-lo se você quiser ser salvo pelas obras. Sim. Mas se quiser ser salvo dos seus pecados, então você terá um problema com o sistema. O paganismo que foi absorvido foi a filosofia grega. E a imortalidade da alma passou a ter um papel muito importante, pois se somos imortais, a morte não é mais o salário do pecado. Então, a doutrina do pecado cai por terra. Correto. Se inserirmos a doutrina da imortalidade, Sim. Martin, ao analisarmos esse sistema de falsa religião gigantesco, a Bíblia o descreve como esta besta conglomerada, esse monstro. Veja que a maior parte de seu corpo é do leopardo, o que significa que a maior parte de sua filosofia é grega. Sim. O catolicismo romano, tanto nas filosofias de Agostinho, quanto nas filosofias de Tomás de Aquino, são filosofias gregas. E o sistema sobre o qual o sistema deles é baseado são as patas do urso, ou seja, a filosofia medo-persa. E aqui temos a boca do leão, a maneira como a besta apresenta a sua religião ao povo é através da religião babilônica, Correto. Baal, Adoração a Baal. E os medo-persas? mitraísmo, adoração ao sol. E isso você mostrou na sua apresentação Nahum. Correto? Agora, os chifres são naturalmente romanos. Isso dá a ela o poder e a autoridade. Essa besta autoritária é uma obra-prima, é um conglomerado capaz de absorver todas as falsas religiões do mundo.
E pode ser até o paganismo, então pode ser qualquer religião. Mesmo essa religião mundial, da qual falam tanto hoje, ela pode ser absorvida por esse sistema. Qualquer religião pode, menos uma. É aquela que te salva dos seus pecados. Vejamos a doutrina da predestinação. Eles se baseiam no livro de Romanos. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que eles fazem é transformar essa presciência de Deus em um decreto, que o torna predestinado, ou para ir para o inferno, ou para ir para o céu. No caso de você ter sido predestinado para a perdição, bem feito para você, porque você é um pecador. Mas se você é predestinado para ir para o céu, foi por causa da graça irresistível de Deus, que o faz automaticamente se adequar a Ele, goste de você ou não. Quer você queira ou não, você não tem escolha. Você não tem escolha, porque você não tem livre-arbítrio. Não se pode escolher não pecar. Afinal, absolutamente tudo é obra de Deus. Em outras palavras, você pode sentar, relaxar e assistir, e aguardar para ver de qual lado você vai terminar. Esse tema já gerou debates gigantescos ao longo da história, mesmo dentre os círculos calvinistas, pois alguns queriam se libertar desse pensamento. Está tudo naquela série Conflito e Triunfo, sobre a qual falamos há pouco. Mas vamos avançar. Vejamos o que Wesley tinha a dizer sobre o assunto. Porque uma vez que esse assunto cresceu, e as várias denominações do mundo passaram a discutir essa questão, alguns adotando essa posição, outros a outra, então veio Wesley e chacoalhou tudo. Este é o artigo sobre predestinação de John Wesley. Acho que deveríamos lê-lo, pois há pensamentos incríveis aqui. O tempo. Contudo, o que existe nele está presente com Deus de uma vez, então ele vê tudo de uma vez. Obviamente, ele está falando de Deus aqui. Seja lá o que foi, é ou será até o fim dos tempos. Mas veja só, não devemos concluir que as coisas acontecem porque ele já as conhece. Não, mas ele as conhece porque acontecem. Ele se refere à predestinação. Apenas porque Deus sabe quais serão as suas escolhas, não quer dizer que Ele fez a escolha por você. Não. É isso que Ele quer dizer. Eu, por exemplo, e me permitam aqui comparar as coisas dos homens com as profundezas de Deus, sei que o sol brilha. Ainda assim, o sol não brilha porque eu sei disso. Eu sei porque ele brilha. A minha sabedoria sabe que o sol brilha, mas de maneira alguma faz ele brilhar. Da mesma maneira, Deus sabe que o homem peca, pois ele sabe de tudo, mas nós não pecamos porque ele sabe. Correto. Não faz sentido? Isso é muito importante. Mas ele o sabe porque pecamos. A sua sabedoria supõe o nosso pecado, mas de maneira alguma causa o pecado. Ou seja, Deus, olhando a todas as eras, desde a criação até a consumação, como se fosse um momento, e vendo de vez tudo aquilo que acontece nos corações dos homens, conhece todos aqueles que acreditam ou não, em todas as eras e nações. No entanto, aquele que ele conhece, seja fé ou descrença, de maneira alguma é causada por seu conhecimento. Os homens são tão livres para crer ou não crerem, como se Deus não soubesse de nada. Ele está desenvolvendo um argumento aqui. E segundo ele, a predestinação é diabólica.
Ele chega até a dizer que a predestinação torna Deus pior do que o diabo, pois ela o torna o autor do mal. E ele vai condená-lo ao sofrimento eterno, sem lhe dar a chance de escolha. Não é? Então ele, na verdade, te criou para morrer. Ele o criou para morrer e para sofrer para sempre, ou criou para desfrutar da bênção eterna. Isso tudo baseado na escolha dele, não na sua. Jesus, porém, disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Eis aqui a sua escolha. No livro de Ezequiel, é dito que se o homem mau abandonar os seus maus caminhos, ele então será lembrado. Ele será declarado justo. E também diz que se o justo abandonar a sua justiça, nenhuma de sua justiça anterior será lembrada, e ele morrerá. Portanto, Josué disse, escolham hoje a quem servirão. E então, há tantos versos dizendo o oposto. Wesley continua, é certo que se o homem não fosse livre, ele não poderia ser responsabilizado por seus pensamentos, palavras e ações. Se ele não fosse livre, ele não seria capaz de ser recompensado ou punido. Ele seria incapaz, seja da virtude ou do vício, de ser moralmente bom ou mau. Se ele não tivesse mais liberdade do que o sol, a lua ou as estrelas, ele não seria mais responsável do que elas. No caso de os homens não terem mais liberdade que as pedras, estas, então, poderiam ser recompensadas, ou mesmo dignas de punição, como o homem. Um seria tão responsável quanto o outro, e seria tão absurdo atribuir virtude ou vício ao homem, como seria absurdo atribuir virtude ou vício a uma árvore. Você concorda, Martin? Sim. Não é lógico? Então, se você não tiver escolha nenhuma, e a mesa não tem escolha nenhuma, então vocês estão no mesmo barco. É isso mesmo. Dessa forma, nós concordamos com o pensamento de Wesley. Aliás, os adventistas do sétimo dia, no tocante a essa doutrina, pensam dessa maneira, assim como os metodistas. Continuando, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ele citou Romanos aqui. Este é o segundo passo, e eu falo como homem aqui. Na verdade, em Deus não existe antes ou depois. Em outras palavras, o que Deus decreta é que, de eternidade a eternidade, todos aqueles que acreditem no Filho de seu amor sejam conforme a sua imagem. Sejam salvos de todo o pecado interno e externo, para uma santidade interna e externa. Portanto, é fato claro e inegável que todo aquele que acredite no nome do Filho de Deus receba o resultado de sua fé, isto é, a salvação de sua alma, e isso na virtude do imutável e irreversível e irresistível decreto de Deus, que é que aquele que creia seja salvo e aquele que não creia seja condenado. Vamos parar um pouco. Cabe aí a pergunta, devemos guardar a lei ou não? Mas, ao considerarmos a consequência lógica, devemos então concluir que, ao fazermos a escolha, devemos então nos harmonizar com a vontade de Deus? Vejamos então o que Wesley acreditava e o que cria a sua igreja. Vejamos. A crença dos metodistas em relação à lei. Nosso Senhor, de fato, apagou, removeu e pregou na cruz a escrita das ordenanças. É o que diz Colossenses 2,14. Mas a lei moral, que contém os 10 mandamentos e foi enfatizada pelos profetas, ele não removeu. Ou seja, eles acreditam que aquela lei mencionada em Colossenses, que foi pregada na cruz, é a lei cerimonial, e que de maneira alguma incluiu a lei moral, os 10 mandamentos. Eles creem que a lei moral permanece no fundamento completamente diferente do da lei cerimonial. Cada parte dessa lei
deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade em todas as eras. É o que John Wesley dizia. A lei moral permanece. Aham. Mas no calvinismo, é muito fácil dizer que a lei não permanece. Porque Afinal, somos Sim. predestinados. Mas há facções dentro do calvinismo que diz que a lei permanece. Na verdade, eles leem a lei todos os domingos no púlpito. Mas há muitos subgrupos do calvinismo que dizem que a lei já era. Não devemos mais guardá-la. E ainda há os subgrupos que dizem que guardar a lei é pecado. É um completo revés. Isso soa como o diabo, o argumento que ele tem. Se parece com o argumento do diabo, que segundo a Bíblia, o pecado é a transgressão da lei, mas eles dizem que guardar a lei é pecado. Pecado. Isso Não faz o menor sentido. E, finalmente, os metodistas creem que nenhum cristão está livre da obediência dos mandamentos chamados morais. Bem, se esse é o caso, eu me pergunto, por que só guardam 9 deles? Mas deixa pra lá. A fim de compreendermos essa doutrina do fundamento do pecado, e lembre-se, estamos caminhando para a perfeição cristã, certo? Que é realmente polêmica. Apenas sobre a luz do santuário é que podemos compreender a doutrina da salvação. É por isso que a mensagem do santuário é de tamanha importância. E me parece que a maioria do cristianismo hoje se esqueceu do santuário. Eles não sabem do que se trata, porque a maioria do cristianismo hoje vê que está no Velho Testamento, então não se aplica. Mas Jesus disse claramente que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento testifica dele. É dele. Portanto, isso é algo que precisamos estudar. E ao lermos o livro de Hebreus, vemos que é tudo sobre o santuário. Ele basicamente é a aplicação da mensagem do santuário. Sim. Ele fala do sumo sacerdote que entrou no santuário celestial. Não um feito por mãos humanas, mas um construído pelo próprio Deus. Portanto, é necessário entendermos o ministério terrestre para entendermos o ministério celestial. Correto. E qual é a mensagem do santuário? O que ele era? Bem, toda a mensagem do santuário era a solução para o pecado. Jesus Correto? Cristo. Tudo no santuário apontava nessa direção. Absolutamente tudo. Ao estudarmos essa mensagem do santuário, estamos automaticamente estudando o plano Sim. da salvação. Veja este parágrafo do grande conflito. Todos que receberam luz sobre esses assuntos devem testemunhar das grandes verdades mencionadas a ele por Deus. O santuário no céu é o centro da obra de Cristo a favor do homem. Ele tem a ver com cada alma vivente sobre a terra. Ele descortina o plano da redenção, nos leva ao final dos tempos e nos revela a questão triunfante da competição entre a justiça e o pecado. É de suprema importância que todos investiguem cuidadosamente esses assuntos, para serem aptos a darem uma resposta a cada um que pergunte a eles a razão de sua esperança. A mensagem do santuário é o plano da redenção. Ela tem que ver com ofertas pelo pecado. Quem se tornou a maior oferta pelo pecado por nós? Jesus. Jesus Cristo. E as cerimônias envolviam o sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. E de acordo com o livro de Hebreus, aonde entrou esse sumo sacerdote? No Santo, então no Santíssimo. Correto. Ao analisarmos essa imagem do santuário que temos aqui, vemos muros de linho branco ao redor dele. E a Bíblia nos diz claramente que o linho branco representa a justiça de Cristo, não é? Que continha apenas uma porta. E Jesus diz que eu sou a porta. E havia uma série de pilares,
Mas não vamos falar sobre isso agora. Poderíamos fazer uma Não. grande palestra sobre isso. Mas a primeira coisa com a qual nos deparamos é o altar de sacrifícios. Portanto, ao entrarmos por essa porta, que é Cristo, somos imediatamente circundados por este muro de linho branco, que é a justiça de Cristo. E isso é a justificação. Justificação, coberto pela sua Então, justiça. nós aceitamos Cristo, vamos a Ele, e a primeira coisa que vemos é o altar que representa a cruz, onde o cordeiro era imolado, que representa Jesus Cristo, e o seu sangue era colocado nos chifres do altar. E o sacerdote internalizava uma porção do sacrifício, após os pecados terem sido simbolicamente transferidos ao cordeiro, pela confissão. E o sumo sacerdote tomava simbolicamente o pecado sobre si, em favor do pecador. Não é incrível? Maravilhoso. E o próximo item era o lavatório, É, pois uma vez que se aceita o sacrifício expiatório de Cristo, quando se entende que somos salvos pelo seu sangue, vem então a purificação do renascimento. Passamos então pelo processo do batismo, se morre para o velho homem do pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E não é mais você quem vive, mas Cristo é que vive em você. O que quer dizer que os seus atributos caídos serão substituídos sim, pelos atributos não caídos de Cristo. Não por causa de um grande esforço que você tenha feito, mas pela imputação dele. Que doutrina linda! E então o sacerdote fazia uma oferta por si mesmo, porque ele era um ser humano, ele era um pecador também, mas Cristo não tinha pecado. Cristo levou a sua oferta, o seu sangue, para dentro do santuário, assim como o sacerdote terrestre levava o sangue para dentro, e o sangue era colocado nos chifres do altar, para que todos os pecados confessados fossem registrados ali. E neste primeiro compartimento havia um candelabro, sim, o altar de incenso e a mesa com os 12 pães. O candelabro representa Cristo, a luz do mundo, e sua palavra, que é uma lâmpada para os nossos pés. sim, Temos que internalizar isso. Ele era o mediador que fazia as nossas orações aceitáveis a Deus, reestabelecendo a nossa comunicação com Ele, representada na fumaça que subia. sim, a sua justiça Misturadas com as orações dos santos, e o pão que representava o seu corpo. Este é o meu corpo dado a vocês. Internalizem-o, internalizem o meu caráter. O pão da vida. Isso é santificação. Ou seja, pela luz da palavra, comunique-se comigo, vai e não peques mais, e aprenda o que significa internalizar o meu caráter, para que o mundo veja a diferença. É isso que acontecia. Então, o lugar santíssimo, onde havia a Arca da Aliança. E por que era chamado de santíssimo? Porque a lei era a base de seu governo. E sobre ela, o assento da misericórdia, Sim, ou seja, que de novo o trono de Deus. representa Cristo. Assento de misericórdia. Cristo o protege da condenação da lei. Ele a tomou sobre si. É maravilhoso. Não temos tempo de ver todos os detalhes, mas ali está o plano da salvação. Se eliminarmos qualquer um desses componentes, você fica atolado no meio do caminho. Muitos querem entrar e ser justificados por Cristo, mas o que significa se arrepender e abandonar seus pecados? O que quer dizer ser lavado pela água do renascimento? O que quer dizer ser santificado pelo íntimo caminhar com Jesus? O que significa? Devemos estudar isso. Os sacrifícios que eram oferecidos, as ofertas pelo pecado e demais ofertas, se trata de um sistema lindo. O fato de que tudo
culmina na arca onde está a lei, te mostra que a lei não foi anulada. Não, foi colocada no No lugar Santíssimo. santíssimo. Hebreus capítulo 2, versos 3 diz: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O estudo do plano da salvação é importante ou não? Sim, Devemos muito estudá-lo. importante. É possível negligenciarmos essa salvação? Sim, Sim. é. É possível não compreendermos corretamente essa salvação? Sim, se eu não estiver querendo tirar o eu do caminho. Muito bem. Chegamos agora ao assunto bastante complicado. Sem mancha ou ruga. Efésios 5:25 diz: Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui ele usa um tipo, o relacionamento no casamento, e faz uma aplicação para a igreja, para santificá-la, tendo a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Não acabamos de ver isso Sim. no santuário? A luz, o candelabro. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. E a lavagem pela água simboliza a purificação do pecado. Sim, o batismo. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa parecida, mas santa e sem culpa. De acordo com esses versos, Martin, quem faz a purificação? Jesus. Jesus. É maravilhoso como é Ele que está fazendo tudo. Ele faz tudo. E é Ele mesmo que está apresentando a si mesmo a igreja gloriosa. Então é Ele que está fazendo todo o trabalho. Você tem que permiti-lo. Muito bem. Esta igreja, portanto, precisa estar sem mancha ou ruga. Deve estar sem culpa. E Jesus é o Cordeiro sem culpa. Ou seja, essa igreja deve refletir a justiça de Cristo. E agora é que a coisa complica. Sim. É aí que o grande debate começa, aonde o sangue corre pelas ruas. Nada neste mundo é tão querido para Deus como a sua igreja. É com extremo cuidado que Ele guarda aqueles que o buscam. Nada pode ofender mais a Deus do que quando os servos de Satanás procuram roubar do povo de Deus os seus direitos. O Senhor não abandonou o seu povo. Satanás aponta para os erros que cometeram, na tentativa de fazê-los acreditar que se separaram de Deus. Anjos malignos procuram desesperadamente desencorajar aqueles que estão lutando para vencer o pecado. Trazem diante deles a sua indignidade do passado, apresentando o seu caso como sem solução. Martin, eu já sou cristão há 35 anos. Eu já vi tantos jovens sentirem-se sem esperança, acham que são caso perdido. Eles já andaram em becos muito escuros na vida e acham que Deus não pode aceitá-los. E Satanás está lá, acusando-os. Sim, Ele está o tempo inteiro. E há muitos que defendem a doutrina de que não devemos ter uma mancha ou ruga. Mas ao olharem para si, tudo o que veem são manchas e rugas. Então se desesperam. Agora, o que significa pregar o Evangelho? Não quer As dizer boas notícias. boas novas. E será que descobrir que você é um caso perdido é boas novas? Não. Não, isso são más notícias. Então há algo distorcido por aí. Devemos ver o assunto na perspectiva correta. Sim.
Este é um assunto que causará alguns tremores, pois se adotamos um lado, você acaba sendo visto como um legalista. Mas se adotarmos o outro lado, então passamos a achar que não somos capazes de deixarmos de pecar. Mas isso faz de Jesus um mentiroso. Faz dele um carrasco que lhe diz para não pecar mais, mesmo sabendo que você é completamente incapaz de fazê-lo. Isso não tem lógica. Devemos ficar dentro da lógica. Então, como lidamos com esses versos? Romanos 8, verso 7. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, e nem poderia ser. Ou seja, em minha natureza carnal, sou um pecador, não me sujeito à lei de Deus. Sou um transgressor da lei. E é certo que não consigo me sujeitar à lei de Deus. Ou seja, o que esse verso está dizendo é que não posso guardá-lo, não é? Mas Jesus me mandou guardá-la. Sim. O que fazemos com Mateus 5,48? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora temos mais essa. Temos que ser perfeitos. E se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Temos uma dicotomia aqui. A dicotomia é: temos que ser perfeitos, como o próprio Deus é perfeito. Ao mesmo tempo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Sempre que encontramos na Bíblia duas coisas que são completamente opostas uma da outra, precisa haver algo que as harmonizem, não é? Vamos dar uma olhada em duas coisas. A primeira é que, talvez, a perfeição não é a mesma coisa que sem pecado. É uma possibilidade, não é mesmo? Sim. E talvez ser perfeito e, ao mesmo tempo, não ser sem pecado é possível somente em Cristo. Sim. Portanto, se Cristo é perfeito, assim como o Pai Celestial, e se Cristo não tem pecado, se Ele imputar a você a sua justiça, e o Pai passar a ver a justiça dele ao invés da sua condição, Sim. então você seria perfeito como o Pai é perfeito. Sim. Ou seja, a sua imperfeição terá sido filtrada pela perfeição de Cristo. E Deus passará a vê-lo perfeito. Porque ele estará, na verdade, olhando a justiça de Cristo. O que não quer dizer que você seja sem pecado? Muito bem. Sejamos cuidadosos. Duas possibilidades, talvez as duas juntas. Portanto, temos que ser perfeitos, como o nosso Pai Celeste é. E, ao mesmo tempo, não podemos dizer que somos sem pecado. E isso está no presente, Correto? não no passado. Não, nós não tínhamos pecado. Correto? Pois algumas pessoas dizem, ok, seu pecado foi perdoado, agora seja perfeito. Então é tempo presente. Você não tem pecado. É um ponto bem interessante que você levantou, Martin. Vejamos mais alguns versos em 1 João. Se dissermos que temos relacionamento com Ele, mas andamos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Ali não diz não temos a verdade, Não praticamos. diz não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você é purificado de todo o pecado, isso te faz sem pecados, Sim. não é? Mas não posso dizer que estou sem pecado, pois eu sou pecador. Mas, por decreto, Sim. Ele pode me declarar sem pecados. Correto.
Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, o estar sem pecado não é inerente à minha pessoa. Estar sem pecado é possível somente nele. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Existe algo que precisamos fazer? Sim. Confessar. Confessar. E Ter fé. ter fé. Sim. E se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso. A sua palavra não está em nós. Somos pecadores. Não há nada que possamos Correto. fazer. No entanto, podemos buscar comunhão com Ele. Sim. Romanos 3, versos 23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a nossa condição. Correto. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, uma vez que todos os homens pecaram. Estamos todos no mesmo barco. O que discutimos até aqui tem a ver com depravação moral. Uhum. A humanidade é capaz de fazer uma escolha ou ela não é capaz de escolher? Esta é a base. Se a doutrina do pecado é baseada na lei e em sua firmeza, uma vez que pela lei vem o conhecimento do pecado, e o pecado é a transgressão da lei, então, se Deus exige que não pequemos mais, então devemos ser capazes de fazer essa escolha. Correto. Há muitas pessoas no mundo que revelam claramente que não fizeram essa escolha, não é? Sim. E há muitos que dizem ter feito essa escolha, mas não vivem de acordo com ela. Na verdade, é muito triste o fato de que mesmo entre famosos líderes religiosos, vejamos constantemente na mídia as tremendas transgressões da lei cometida por eles sob a carapuça Sim, sim. do cristianismo. A Bíblia diz que pelos seus frutos os Os conhecereis. conhecereis. Muitos pregadores já pregaram ótimos sermões e até mesmo trouxeram muitos a Cristo. Mas quando esse pregador cai, também acaba tirando muitos de Cristo. É. A Bíblia nos alerta constantemente: não olhem para os homens. Correto. Não baseiem suas decisões na vida de uma pessoa, pois somos seres humanos falíveis. Podemos cair amanhã mesmo. É. E a história está cheia de pessoas que caíram. Mas isso não muda o fato de que a base da lei é vá e não peques mais. Não é mesmo? Correto. Correto. Agora, temos que lidar com a questão da perfeição moral. E é uma tarefa gigantesca. E levará um tempo para fazermos isso. Portanto, vejamos o que podemos fazer. Então, talvez será melhor ter tempo suficiente para abordar de maneira profunda e justa no próximo episódio. Você sugere, então, que encerremos com uma oração? Por favor. Ok. Querido Pai, acabamos de dar apenas algumas pinceladas nesse assunto e ainda há muito mais a ser dito. Principalmente na questão da perfeição moral, assim como da última geração. Ajude-nos nessa tarefa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.